Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats, hoje para falar de Palmeiras ao lado de um dos maiores especialistas no assunto, Murilo Dias. Eu conheço um pouco, gosto um pouco. Inclusive eu tô com esse casaco aqui, vocês que acompanham nosso trabalho no Footstats, viram que um dos meus últimos vídeos foi justamente com esse casaco da Puma, tudo a ver com Palmeiras, inclusive Puma, se quiser mandar umas Patrocina camisas, nós. Se quiser mandar umas camisas pra gente, já estamos aceitando. Estamos aceitando bastante. Murilo teve passagem pela base do Palmeiras já, né? Base não, TV Palmeiras, profissional por mais de 3 anos, fui campeão da Copa do Brasil de 2015, do ENA e do Deca Campeonato. Então no meu currículo tá lá os títulos do Palmeiras. E hoje a gente vai falar de um tema aí que a galera tá falando bastante, que é a utilização dos jovens da base do Palmeiras. O Palmeiras não tem utilizado praticamente nos últimos anos, a gente vai mostrar números bem surpreendentes, mas parece que agora finalmente chegou a hora, né? Até parece que eu joguei nos títulos. Eu falei, tem os títulos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, até parece que eu joguei. Inclusive tem um amigo meu que trabalhou comigo no Palmeiras que ele foi e tatuou as taças dos títulos que ele trabalhava. Acha que é jogador, né? Ele acha que é jogador, a gente até brinca com ele com isso. Mas vamos falar assim da base do Palmeiras e da pouquíssima não, né? Nula utilização da base até aqui no Brasileirão. A gente começa exatamente com esse levantamento, é um levantamento que a gente tem feito todos os anos aí, desde 2017, e o Palmeiras sempre tem levado a pior, ficando aqui com 0. É inacreditável. Mas para explicar para vocês rapidinho o que é essa tabela aqui, é uma tabela de utilização dos jogadores da base. Mas espera, a gente vai explicar os critérios direitinho para vocês. São os critérios que a gente adota lá desde 2017, então não tem maracutaia aqui, a gente não inventou nenhum número para colocar o Palmeiras aqui zerado. A gente não tá roubando, né? Jamais. A gente conta os jogadores de até 25 anos para pegar um recorde de base recente, né? Não adianta pegar aquele jogador de 30 anos que foi da base do clube, porque aí não vai representar essa utilização recente. E com qualquer passagem pela base do time, até alguns jogadores que passaram por times profissionais antes, mas foram contratados para a base do time, aí sim a gente considera eles dentro de todo esse levantamento. Os 20 times da Série A, a gente vê o Botafogo aqui na ponta com mais de 9 mil minutos. Para explicar direitinho, a barra verde aqui é a quantidade de minutos. Aqui embaixo, o nome do time, a sigla do time, né? BOT lá no caso. 14J é 14 jogadores, não é 14 jogos. Botafogo usou 14 jogadores da base, somando 9.547 minutos. Você consegue ver aqui a lista de todos, pode pausar. Inclusive, se vocês quiserem, a gente vai fazer um vídeo mais completo aqui, analisando essa tabela, mais pro fim do campeonato, falando os times que mais utilizam, quais são esses jogadores, quais são os melhores jogadores. Mas aí, passando por todos os 19 times, Palmeiras aparece aqui, 0 jogadores, 0 minutos, não teve utilização nenhuma. É uma vergonha, né? É uma vergonha. E você falou da idade, é importante a gente ressaltar o fato do Vitor Luiz, tá no elenco do Palmeiras, ele veio da base do Palmeiras, inclusive tá no Palmeiras aí desde o Sub-15, ele tem 26 anos. Então, segundo os nossos critérios, que a gente usa até jogadores com 25 anos, o Vitor Luiz não entra na conta. Se ele entrasse, o Palmeiras estaria ali na antepenúltima... 18º, só passaria o Ceará e o CSA, ia ter 340 minutos, é isso, né? 360 minutos, ia passar só o Ceará e o CSA. Ia continuar muito mal aqui, um time que é muito vitorioso na base, multicampeão. A gente vai falar um pouco do currículo desse time um pouco mais pra frente, mas o Murilão falou aqui sobre o caso do Vitor Luiz. Esse ano ele não entra na conta, mas em 2018 sim, ele ainda tinha 25 anos, então entrava nesse recorte. No Brasileirão de 2018, o Palmeiras foi o segundo que menos utilizou também, só a Chapecoense utilizou menos atletas da base do que o Palmeiras, somando 2.600 minutos com 4 jogadores. Quais eram os jogadores mesmo, Murilo? Além do Vitão, né, do Vitor Luiz que você falou, o Papagaio, o Thiago Martins e aqui, segundo a minha lista, o Arthurzinho, verdade, Arthur Vitor, a gente vai falar bastante dele. É um dos que tá garantido pro ano que vem, a gente já dá um spoiler aqui pra vocês. Acho que o torcedor palmeirense já sabe também quem são esses caras, mas a gente vai falar de histórias muito bacanas, mostrar como é realmente o perfil desses jogadores. E se puxar lá em 2017, mais uma vez o Palmeiras foi o lanterninha, com só 104 minutos e 3 jogadores. Furtado, o Iacovelli e o Fernando, e o Vitor Luiz não entra nessa conta porque em 2017 ele foi emprestado, jogou muito bem pelo Botafogo, inclusive, tanto que ele voltou no ano seguinte para ser campeão com o Palmeiras, por isso que ele não entra nessa conta, só esses 3 jogadores que atuaram pelo Verdão. Essa prática dos empréstimos tem sido bastante utilizada também. O Palmeiras perdeu alguns jogadores vendidos, alguns jogadores bem promissores, mas muitos outros foram emprestados para adquirir experiência. E agora a gente traz exatamente isso. A gente montou uma seleção aqui com jogadores que passaram pela base do Palmeiras nos últimos anos, mas não foram aproveitados aqui, incluindo jogadores emprestados, incluindo jogadores vendidos,
Para mostrar a legenda para vocês rapidinho, para vocês não ficarem perdidos, os jogadores que estão com o nome no retângulo vermelho são os que foram vendidos, não vão voltar mais para o Palmeiras, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe num futuro próximo. Mas os em verde aqui são os emprestados que voltam, podem ter chance, alguns já foram confirmados, mas passando rapidinho aqui por esse time, conta pra eles aí, Murilão, escala esse time de 1 a 11. Olha, esse time, bem ofensivo esse time, né? Com 4 jogadores bons lá na frente, começando com o Fusato no gol, Mailton, Pedrão, Vitão e Luan Cândido na defesa, o meio com 2 volantes, o Gabriel Furtado e o Matheus Salles. O Furtado, que no seu último ano de sub-20 jogou de zagueiro ao lado do Vitão, foi campeão da Copa do Brasil assim, mas ele subiu, foi contratado como volante, então a gente colocou ele como volante aqui. E aí os 4 ofensivos, o Ian, o Arthurzinho, o Fernando e o Rafael Elias, o Papagaio. Rafael Elias, o nome do Papagaio? Nem sabia. E desses caras, ô Masmão, eu tenho várias coisas pra falar pra vocês, inclusive. Porque o Fusato, vamos começar do Fusato, ele chegou no Palmeiras com 12 anos de idade, é mais um nome aí da academia de goleiros do Palmeiras. Não tem espaço pro medo hoje, não. A gente tá preparado pra levantar esse título. Tá preparado, corremos pra caralho o ano todo. Sofremos, choramos. Vamos fazer a pena. Vamos fazer valer a pena. Cada um aqui tá compartilhando esse sonho. E não adianta, não vai ganhar sozinho não, velho. Não vai ganhar sozinho. A gente tem que se empurrar lá dentro. A torcida vai ajudar a gente. São 90 minutos. Se a gente não tomar gol, a gente é campeão, caralho. São 90 minutos. Foi campeão com 15 anos, com 17, foi campeão sub-20. O Fusato e o Mailton, eles fizeram parte do primeiro time campeão dessa nova leva do Palmeiras, né, no sub-20 de 2017, inclusive, já que a gente está falando de um vídeo de base aqui do Palmeiras, é muito importante citar 2 nomes que não são nomes de jogadores. É o nome do João Paulo Sampaio e do Marcelo Dedeschi. O primeiro é o coordenador geral da categoria de base do Palmeiras e o segundo é o diretor de esportes não amadores, de futebol não amador, melhor dizendo, e eles comandaram uma verdadeira revolução na base do Palmeiras. O João Paulo veio contratado do Vitória em 2015 e o Marcelo é diretor desde a primeira gestão do Paulo Nobre. Então, desde 2015 eles fizeram uma verdadeira revolução na base do Palmeiras, mas a principal mudança foi na filosofia, tanto que nesses últimos anos o Palmeiras aí foi campeão de quase tudo na base. Deu muito certo, o Fusato e o Mailton são os últimos jogadores daquela geração que não chegou a levantar tantas taças, né? Mas o resto da galera aqui, uma boa parte, a grande parte foi bem vitoriosa. Daniel Fusato, que é jogador de seleção brasileira, de seleção de base também. Luan Cândido foi vendido pro RB Leipzig, segunda maior venda da história da base do Palmeiras, né? Só abaixo do Gabriel Jesus. Só abaixo do Gabriel Jesus. E aproveitando que a gente falou de Gabriel Jesus, tem aquele número de 2016, né? A gente mostrou a utilização da base em 19, 18 e 17. Em 2016, Palmeiras campeão brasileiro com Jesus muito em alta. Teve uma utilização da base muito maior, né? Na casa dos 4.200, bem na média do campeonato. Então era um time que estava na média da utilização lá, não esse time que praticamente inutiliza uma base tão promissora. Acho que vale citar até os nomes, né? Rapidinho dos jogadores. Verdade. O Vinícius, goleiro, que vai voltar. Vai voltar. O Thiago Martins, o Jesus, o Matheus Salles, o Arthurzinho novamente, o Vitinho e o João Pedro. Vale citar que o Fusato só não ficou no Palmeiras porque não renovou o seu contrato. As partes não entraram em acordo, ele foi liberado para Roma por um valor muito abaixo do que ele vale realmente, né? Convocação para a seleção olímpica, foi chamado pelo Tite, apesar de não ter estreado pela Roma ainda, mas é um goleiro de muito talento. Futuro. E eu posso afirmar que é um goleiro bem bonito. Bem bonito. Você gosta de avaliar a beleza dos jogadores também, é que né? Essa se destaca. Essa se destaca. E aí, falando de alguns outros jogadores, aqui o Matheus Salles, que fez uma brilhante Série B pelo Coritiba, segundo melhor volante do campeonato pelo índice Footstats. Matheus Salles ficou muito marcado lá na final da Copa do Brasil, lá em 2015, que ele guardou o Lucas Lima no bolso, né? Tanto que o Lucas Lima, quando foi contratado pelo Palmeiras em 2017, fez uma propaganda lá pro sócio torcedor do Palmeiras, o Avante, que falou assim, tá no bolso? Aí tirou uma letrinha do Avante, é claro que tá. Isso mesmo. Foi anulado. O Fernando, que foi vendido pro Shakhtar, chegou a ter boas participações, jogou 22 jogos na temporada passada, foi emprestado pro Sport nessa temporada, e desses aqui, o principal destaque pra mim é o Arthurzinho, tá Arthurzinho aqui porque é como a torcida do Palmeiras mais conhece ele. Arthur no Vitor Bahia, virou o Arthur Vitor e tá fazendo uma baita de uma Série A pelo Bahia, jogando muito bem. A gente até lista outros jogadores aqui, porque não acaba nesses 11 só. Tem o Vinícius que vai voltar, o zagueiro Augusto. Aqui não é o Marcos Rocha, né? Emi Rocha, mas é o Matheus Rocha, Matheus Neres também, Vitinho, Wesley e Léo Passos.
tem mais outros jogadores tirando esse. O Iacovelli também teve destaque. E uma coisa legal para falar do Luan Cândido, na verdade tem várias coisas legais para falar de todos esses jogadores, mas o Luan Cândido, ele além de ter sido a segunda maior venda do Palmeiras, ele foi a quarta maior venda de lateral do futebol brasileiro, e ele foi eleito pelo jornal inglês The Guardian uma das maiores promessas do futebol mundial. Então o talento do Luan é bem interessante. E ele faz todas, né? Ele faz a lateral, faz o meia pela esquerda, faz o ponta também. É um jogador que consegue atuar em diversas posições. Uma curiosidade, você falou isso do Luan, o Mailton, quando ele começou a jogar futebol, ele começou como atacante. Por isso que os números dele atualmente, imagino que vai ser isso para toda a sua carreira, são muito bons lá na frente, porque ele começou como atacante, aí quando ele veio para o Palmeiras, o técnico João Bursi precisava de um lateral, porque o lateral direito tinha se machucado. Foi recuando. Num jogo contra o Corinthians, no amistoso contra o Corinthians, ele falou: ô Mailton, pode jogar na lateral pra mim? Faço, professor, beleza. E ficou na lateral, depois o Palmeiras foi pra jogar um título na Suíça, foi campeão e aí virou o Mailton lateral direito. E pra aproveitar, fazer nosso jabá aqui, o Mailton foi um dos homenageados do Olho Nele, um quadro que a gente tem aqui no Footstats, que prestigia jogadores de muito destaque, que não estão tanto nos holofotes, mas fazendo grandes temporadas. E a temporada do Mailton pelo Operário foi sensacional, jogou muita bola. Se você tá curioso para saber dos números dele, o vídeo vai estar aqui na descrição, vai estar no card também, vale a pena conferir, porque é uma grande perda que o Palmeiras teve nesses últimos anos. Mailton deve ser um jogador de muito futuro. Outra perda também importante falar é do Vitão. Vitão, que foi capitão do Palmeiras em todas as categorias que ele passou, capitão também da seleção brasileira. O Brasil foi campeão agora da Copa do Mundo Sub-17. E na última edição da Copa do Mundo, dessa categoria, quem era capitão era o Vitão. Alanzinho também estava nessa seleção, vários jogadores, mas o Vitão era visto como uma promessa, uma joia da base do Palmeiras, mas infelizmente foi vendido. Ele aí que fez a dupla de zaga, como eu já falei, com o Furtado. E o Furtado, dessa lista toda, é o que foi mais campeão com a base. Ele foi campeão aqui, vou até ler para não cometer nenhuma injustiça. Ele foi campeão com o Sub-20 do Paulista em 2017 e 2018, do Brasileiro em 2018 e também da Copa do Brasil em 2018. Ele é tetracampeão pelo Palmeiras. É um currículo ilustra bem, né? Essa base muito vitoriosa do Palmeiras. O Pitbull. Tem mais alguma historinha aqui pra contar de algum desses? Tem história, hein? Vamos olhar aqui. Porque por enquanto o cenário de tragédia, a gente meio que falando só dessa parte negativa, mas nem tudo é tragédia, né? Tem a parte da esperança pro torcedor palmeirense. Recentemente, o Alexandre Matos assumiu que vai utilizar diversos jogadores. A gente vai mostrar na próxima tela, mas aproveita aqui para contar mais alguma historinha. Dá para falar bastante coisa. O Ian, por exemplo, veio como moeda de troca na negociação do Palmeiras com Vitória pelo Cleiton Xavier. Inclusive, o técnico do Palmeiras atualmente no Sub-20, o Wesley Carvalho, é do Vitória. O João Paulo Sampaio também veio do Vitória. Então a Vitória tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Né? Vamos ver quem mais dá pra gente falar. O Papagaio. É muito interessante falar que o Papagaio, ele ficou... Essa é boa. Ele ficou até os 16 anos jogando futsal. Era a sua prioridade no Palmeiras. Tanto que o Palmeiras foi disputar o Mundial de Clubes do Sub-17 e o Papagaio teve a opção de ou jogar as finais do Paulistão com o Palmeiras pelo futsal ou ir pro futebol. Ele ficou no futsal, inclusive foi campeão sul-americano com a seleção brasileira Sub-20, se eu não estou enganado. E só depois ele fez o intercâmbio, né, a troca com o futebol de campo. Sai daqui, rapaziada. Dê um abraço na sua mãe, no seu pai. Sabe por quê? Porque se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo. Certo? Eu até me emociono porque, como todo mundo sabe, eu não tive a oportunidade de conhecer meu pai. Você sabe disso. Porque em nenhum momento eu abandonei vocês. Certo? A gente tem nossas desavenças, nossos filhos, mas eu nunca vou abandonar vocês, rapaziada. Sabe por quê? Vocês moram no meu coração, mano. Eu amo vocês de verdade, mano. Eu espero que ano que vem fique todo mundo pra gente ser campeão de novo dessa porra. Eu amo vocês, rapaziada. E o Papagaio desses todos é o que mais teve experiências dentro de campo como profissional do Palmeiras. Inclusive ele já fez gol como profissional, como alguns outros também. E ele falou que ia tatuar a data do primeiro gol. Ele tem mais de 100 minutos como profissional do Palmeiras. Foi emprestado para o Atlético Mineiro, foi reemprestado para o Goiás, mas não teve muito espaço ainda nesses times. Mas bom, vamos para a parte da esperança então, Murilo. A gente falou bastante desses casos já.
Agora a gente fala dos 8 jogadores que estão garantidos para a próxima temporada, pelo menos é o que afirmou o Alexandre Matos. A gente vai até colocar uma pimentinha aqui, fazer um porém, porque já deram declarações assim antigamente e acabou não sendo cumprida a promessa. Mas aqui para falar um pouco desses jogadores, escala aí esses 8, Murilão. O Vinícius, goleiro, como a gente já falou, ele atuou na campanha do Enia, ele jogou um clássico contra o Santos lá na Vila, Vinícius Silvestre. Pedrão veio do Água Santa, zagueiro, pro Sub-20, também estava na campanha do Deca, foi emprestado pro América Mineiro. O Esteves, que já treina como profissional, mas joga pela base, inclusive ganhou coisa pra caramba pela base, Brasileirão, Paulista. O Esteves é multicampeão, assim como o Gabriel Menino também conquistou muita coisa na base. O Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, inclusive, ele costuma jogar muito bem em jogo grande. As semifinais do Paulista Sub-20, Palmeiras encarou o São Paulo. Ele fez gol na ida, que o São Paulo foi mandante, e na volta, no Pacaembu, com o Palmeiras como mandante. Inclusive, foi dele o gol salvador, o gol que fez o Palmeiras chegar na final contra o Red Bull e ser campeão. E outro que costuma fazer muito gol contra o São Paulo é o Patrick de Paula também. E o Verón dispensa. Apesar de ser volante o Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula e o Gabriel Menino volante, mas que tem aquela chegada, aquele volante moderno, né? Ele tem os dois, acho que dá pra fazer um paralelo muito interessante, principalmente o Menino com o futebol do Bruno Henrique. Bruno Henrique, verdade. Porque ele tem um passe muito bom e uma finalização muito boa de fora da área, média a longa distância. É isso. E o Patrick de Paula, apesar dele ser volante, ele é o capitão do time Sub-20 atual do Palmeiras, ele tem uma velocidade e um drible muito bons, muito. Ele se destaca muito por isso, tanto que faz golaço, fez gol contra o Vasco na semifinal do Brasileiro. Então ele é um volante, mas se precisar de um meia, ele tá ali. Aproveitando que é Patrick o nome dele, algumas semelhanças com Patrick Vieira também, jogador do Arsenal. Esse aí já num patamar elevadíssimo, mas falando um pouco de característica de jogo, até característica física, Exato. né? Cara mais grandão assim mesmo, mais forte. E o Verón, né? Ia falar do Verón, que é o grande astro dessa geração. Inclusive, só para deixar bem claro para vocês, a gente tá gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 27 de novembro. Acabou de sair a notícia que o Verón tá relacionado pro jogo contra o Fluminense, então esse cenário pode mudar. Aquele 0 lá nos minutos e 0 jogadores pode mudar com o Verón. A gente tá gravando o vídeo justamente por causa disso, porque parece que realmente chegou a hora da base. O Verón, que foi o melhor do Mundial Sub-17 pelo Brasil, né? Jogou demais o Verón, jogou muita bola. Futebol de gente grande. O Verón, ele dispensa comentários. Pela base do Palmeiras, ele é bicampeão mundial, já conquistou títulos tanto com o Sub-17 quanto com o Sub-20, mas eu não sei se é improvável a entrada dele, mas a gente tem que ter muito cuidado, isso eu falo diretamente agora com a torcida do Palmeiras, na hora de pedir e cobrar esses jogadores em campo, porque o Palmeiras, como todo mundo sabe, vem perdendo o título pro Flamengo desde a pausa para a Copa América, o Flamengo jogando essa barbaridade que vem jogando, e o diretor Alexandre Matos aproveitou um jogo muito importante, vamos dizer assim, justamente contra o Grêmio, o jogo que definiu o título pro Flamengo, para falar, galera, beleza, a gente não vai ser campeão brasileiro, mas vamos usar os meninos da base pra que passar um pano vocês estavam pedindo, é óbvio, para mudar um pouco o foco. Não ganhamos, mas beleza, vamos atender vocês. Então tem que ter muito cuidado na hora de colocar esses jogadores em campo. Tanto o Fernando Praz deu uma entrevista recentemente pro nosso palestra, falando que justamente isso, tem que ter paciência para usar esses meninos. E quem já seguia por essa linha de ter calma era o Oswaldo de Oliveira, né? Quem não vai lembrar do Gabriel, que não paravam de pedir para ele colocar o Gabriel Jesus. No fim, acho que ele colocou na hora exata, né? Colocou na hora ideal. Tanto ele quanto o Marcelo de Oliveira, a diretoria e a comissão técnica do Palmeiras naquela época tiveram a paciência exata para colocar e lançar o Gabriel Jesus, tanto na hora certa, tanto que é isso que a torcida do Palmeiras precisa e pede para que seja feita com todos esses jogadores e com os Gabriéis, porque o Palmeiras Palmeiras de Gabriel, né? Tá lançando uma porrada de Gabriel. Aqui tem dois, o Menino e o Gabriel Verón. No Sub-17 tem o Gabriel Silva, que fez 3 gols contra o São Paulo na final do Paulistão Sub-17 e deu uma assistência, e ele foi o herói do título Sub-20 do Paulista Sub-20 do Palmeiras. Então tem o Gabriel Silva, quem mais? Teve o Gabriel Jesus, teve o Gabriel Dias, que hoje tá no Fortaleza. O Gabriel Silva, tem o Gabriel Barbosa. Gabriel Silva que foi pra Udinese. Gabriel Barbosa é um atacante do Sub-20. Quase. É um atacante do Sub-20 que tem 1,95 m, um pivôzão gigante. Então o Palmeiras aí tem uns 8 Gabriéis na sua história. Deve ter mais, mas esses são os de mais destaque. Então o Palmeiras precisa ter calma, assim como teve com o Gabriel Jesus. E para fechar a lista dos últimos dois aqui, o Arthur Vitor, que como a gente já falou, fez uma brilhante Série A pelo Bahia. É um caso parecido com aquele do Vitor Luiz, foi emprestado para time grande
para ganhar experiência, foi muito bem no Botafogo, o Vitor Luiz voltou já mais tarimbado para o Palmeiras, assim como o Arthur Vitor vai chegar mais pronto, e o Ivan Angulo, que foi contratado, colombiano, foi na temporada passada? Sim, na temporada passada, temporada passada. E tem tido um destaque muito grande, vários times da Europa já de olho nele também. O primeiro falando do Arthurzinho, ele veio lá, primeiro ele é de Fortaleza, mas jogava no Piauí, o Palmeiras trouxe ele desde lá de 15 aninhos, inclusive o Arthurzinho, quem mais? O Fusato, todos esses são da mesma categoria, da mesma idade, né, da geração 97, do Gabriel Jesus. Então, jogaram juntos, só pra gente fazer esse paralelo, jogaram juntos tanto no profissional quanto na base. O Arthurzinho, primeiro ele foi pro Londrina, foi muito bem lá, foi campeão da Primeira Liga, né? Foi campeão da Primeira Liga, foi o cara da Série B no ano com mais participações diretas em gol, cansou de dar assistência, muito bem. Fez uma Série B brilhante. Depois voltou pro Palmeiras e agora foi reemprestado, porque o Palmeiras, a diretoria, não sei se dá pra gente falar como desculpa, mas eles falam sempre que os jogadores precisam de rodagem. E aí emprestam e deixam lá emprestados e nunca mais usam. Aproveitando que você deu essa brecha, eu vou falar da primeira frase aqui que chamou mais atenção do Gagliotti. A gente separou duas frases aqui. O Gagliotti, no meio desse ano, falou exatamente isso. No time atual, eu acho muito difícil utilizar os garotos. Não vou dizer que não existe, mas tem que ser um talento, tem que ser diferente. Você não vai colocar um jogador na equipe principal do Palmeiras sem experiência se ele não for diferente. Então já dá pra entender um pouco dessa mentalidade porque o Palmeiras deixou de usar tantos garotos nos últimos anos. Isso é uma paulada pra quem tá na base, né? Porque aí tem tanto jogador do Sub-20 como do Sub-17 que, obviamente, o sonho do cara é jogar pelo time profissional, aí você simplesmente vê o presidente do clube falando, ninguém é diferente. Você só vai jogar se for craque, amigão. Então, beleza. Aí, por isso que eu falei aquele negócio do diretor Alexandre Matos, que é curioso ele ter escolhido o jogo contra o Grêmio para falar isso, porque no meio do ano o presidente solta essa frase. Aí no final do ano, 8 jogadores são promovidos e desses 8, 1, 2, 3, 4, 5 nunca jogaram pelo profissional. É curioso pensar, né? E a gente falou lá no começo dessa tela que era para tomar um cuidado, porque esse tipo de promessa já foi feita antes. Tem uma fala também do Cícero Souza lá em 2017, prometendo para 2018, que ele falou exatamente isso aqui. Nós acreditamos que os jovens terão de trabalhar assim como os outros e farão uma disputa sadia pelas vagas na equipe titular. Boa utilização da base. Queremos no mínimo 4 atletas com 10 partidas na temporada. Cícero de Souza falou lá em 2017, não aconteceu em 2018, a gente conferiu muito bem. Esse ano também se excluir a conta só de brasileiro, que é aquele dado que a gente falou. 3 jogadores foram utilizados na mesma partida lá no Campeonato Paulista, né, contra a Ponte Preta. Então, realmente, essa utilização ainda não aconteceu. Longe do que o Cícero prometeu. Vale citar que o Mano Menezes, na apresentação dele, citou 3 jogadores que estão aqui. Ele falou do Esteves, do Gabriel Menino e do Angulo, que eram jogadores que ele olharia com mais cuidado. Ele já tem uma parceria de longa data com o Wesley Carvalho, técnico do Sub-20, para fazer esse intercâmbio legal, mas ele citou 3 desses 8 jogadores. Acho que é isso, né, Murilão? Um levantamento bem completo aqui dos jogadores da base do Palmeiras. Para cravar para vocês mais uma vez também, dia 27 de novembro a gente está gravando, então ainda não aconteceu a 35ª rodada do Brasileirão, não aconteceu a final do Brasileiro Sub-20 entre Palmeiras e Flamengo, então esses números aqui, esse número de título que a gente fala, os jogadores, é tudo baseado de 27 de novembro para trás. Exato, o Palmeiras vai disputar tanto a final do Brasileirão Sub-20 quanto a Supercopa Sub-17 contra o Flamengo. Os jogos serão na quinta-feira, dia 28, e no próximo domingo, né, depois desse dia 28, que eu não vou fazer a conta de que dia que vai ser. Então, 2019 é legal, só pra gente fechar, já o ano com mais títulos na história do Palmeiras, muito fruto do trabalho do João Paulo e do Marcelo que eu falei lá no meio do vídeo. E o Palmeiras pode ganhar mais 2 títulos aí antes do ano acabar. Ainda tem a Copa RS, tem Copinha no ano que vem, tem muita coisa. É isso aí, galera. A gente espera do fundo do coração que você tenha gostado do nosso conteúdo. A gente tava querendo fazer esse vídeo há bastante tempo, acho que agora acabou caindo num momento mais exato, momento que tá todo mundo falando disso. Então a gente espera ter trazido conteúdo bom pra vocês. Se você gostou, não deixe de sentar o dedo no like, aí senta o dedo no joinha, porque é fundamental para nós. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe de comentar aí também o que você achou, quais desses meninos são os mais promissores, Exato. Quem deve ganhar bastante espaço. Comenta, curte, manda pra todo mundo, se inscreve no canal e é isso. É isso aí, galera. Um grande abraço e até mais.